Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a costurar a máscara e finalizar. Eu já recortei, já tirei o alfinete do molde e agora eu tenho aqui o corte da minha máscara. Para ficar mais fácil para você costurar, eu aconselho que você coloque alfinete, porque aqui eu tenho a parte frente e verso, tá? Ela é pano duplo, então eu vou colocar um alfinete aqui para ficar melhor, para eu movimentar esse tecido e não sair do lugar que ele precisa estar. No caso aqui, ó, pontinha com pontinha, ó, tá? Tem que estar bem certinho aqui. Se você colocar o alfinete, fixar essas duas partes, você vai conseguir trabalhar melhor. Aqui eu já tenho o elástico de 14 centímetros, são dois. Então, primeira coisa, eu vou alfinetar esse tecido para ele não separar da parte de baixo, não ficar torto. Depois, com o elástico já cortado 14 centímetros, eu vou colocar ele no devido lugar. Qual que é o lugar do elástico? Aqui, ó, nesta parte que forma esse losango aqui. Tem gente que coloca bem no canto aqui do losango. Eu não gosto, porque meu rosto é pequeno e daí ele fica essa folguinha assim, ó, tá? Então, eu coloco mais ou menos assim, que aí ele vai certinho no contorno da minha orelha. Então, primeira coisa, você tem que fazer uma marcaçãozinha aqui, nesse canto, que é o losango, pra ficar fácil pra você colocar o elástico no lugar certinho. Olha lá, ó, eu marquei, tá? E daí, eu vou encontrar o meio entre esses dois pontos aqui, ó. Como que eu faço isso? É bem simples. Deixa eu já marcar o outro aqui, tá? Marca os dois pra ficar, olha lá, ó, esses dois riscos amarelos. Entre eles, você vai encontrar o meio dessa peça. Então, é só unir aqui esses pontinhos, ó. Esse formato de losango aqui, ó. Você vai vincar com a unha, colocar aqui na mesa, ó. Você passa a unha, esse tecido já marca. Dependendo do tecido, você vai ter que passar a ferro, tá? Se for um Oxford, mas o Oxford, ele já é um tecido quente, é um tecido mais difícil de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar com ele. É um tecido muito bom, ele não vai desbotar, enfim. Então, o que que eu vou fazer? O elástico vai ficar no meio desse, olha só. Eu vou colocar aqui no meio, não precisa nem marcar, tá? Entre esse ponto aqui e esse, eu coloco bem no meio aqui o elástico. Aí, com o seu dedo, você vai sentir que ele está aqui, ó, passando na costura, tá? Se você colocar o elástico aqui, a hora que você passar a costura, ele vai ficar solto, vai cair. Então, ele tem que passar 1 milímetrozinho pra cá, ó, da costura. Você vai passar o dedo, você vai sentir. Então, óbvio, você vai ter que alfinetar para o elástico não sair do lugar. E depois, como que costura? Costura com alfinete, mesma coisa. Não precisa tirar o alfinete. Dificilmente a agulha vai bater no alfinete e vai quebrar. Dificilmente. Normalmente não acontece isso. E a outra ponta, vocês estão vendo o que eu fiz aqui, ó? Tá errado. Aqui entre esse ponto e esse, o elástico vai ficar aqui no meio. Se tiver dando trabalho, igual esse aqui começou a afastar do lugar, você pode vir aqui, ó, coloca a sua fita ou a régua. Aqui entre esse e esse tá dando 3 centímetros. Então, metade de 3 é 1,5. Então, eu venho com o giz aqui, ó. E eu sei que aqui é a metade. Então, eu vou só colocar o elástico aqui. Deixar só um pouquinho pra cá. Pronto. E daí eu seguro ele bem. Não precisa ter medo do alfinete. E aqui eu vou colocar o outro. Se tiver dificuldade, coloca aqui, ó. Tá dando 3, então vai ser 1,5. Então, a metade vai ser mais ou menos aqui, onde eu já coloquei mesmo. Então, se você quiser marcar, pode marcar. E daí, vai ficar assim. Aqui eu sinto que tem uma pontinha do elástico aqui,
e a costura vai passar aqui, ó, tá? Então, ele vai prender o elástico na hora que eu costurar. Aqui, ó, saiu um pouquinho, eu puxo esse tecido, mesmo alfinetado, olha, ele ainda saiu do lugar. Porque houve um deslocamento do tecido por conta do volume do elástico. Então, ele vai dar essa diferencinha aqui, não vai ter jeito. O elástico é alto, olha só. Vocês, olha lá, tá vendo? Bom, pessoal, aqui tá colocado o elástico. Ele tem que ficar pra dentro aqui, ó, tá? Pra quando você virar a sua máscara, aí sim ele vai ficar do lado certinho, não se preocupe. Bom, eu vou colocar o outro lado e daqui a pouco eu volto pra vocês verem ele. Bom, gente, terminei de colocar, de fixar o elástico, tá? Aqui onde tá esse alfinete e o de baixo, eu coloquei o elástico, ele fica dessa forma aqui, ó. Ele fica lá dentro, tá? Deixa eu ver se dá pra... Aqui o outro. E eu vou costurar e depois vocês vão ver como que vai ficar isso aqui. Eu vou começar aqui, tá? Vou começar do cantinho aqui, ó. Dessa parte de baixo. As pontinhas você deixa pra depois, ó. Começa nessa parte aqui, coloca as pontinhas de frente pra você, tá? Quando chegar aqui, ó, embaixo, quando você der essa volta aqui, inclusive eu vou começar mais aqui, pra já ficar certo. Já vou deixar aqui. Vou fazer essa parte aqui, vou começar aqui, tá? Vou marcar, vou começar aqui. E aqui é onde eu vou terminar. Deu pra ver? Vou marcar aqui pra vocês verem, ó. I de início e eu vou tentar fazer um F ao contrário aqui, pra ver se aparece na câmera. Olha lá, ó. Eu vou iniciar a costura aqui e vou finalizar ela aqui. Ah, vou deixar um espaço sem costurar, pra que eu possa desvirar essa máscara e ela ficar do lado certinho depois, tá? Eu vou mostrar só uma parte da costura, porque eu falo devagar, eu explico bastante detalhe e daí o vídeo fica um pouco grande, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na minha máquina, aqui no I, que é o início. Gente, por isso que eu gosto do giz, esse giz escolar, ou giz, como que se pode falar também? É giz de cal, alguma coisa assim, de gesso. Porque você consegue trabalhar com ele, você pode ir riscando a sua peça, que na hora de lavar não vai dar trabalho. E aí, ó, eu virei pra fazer essa parte aqui do losango, ó. Tá? E aqui eu vou chegar na parte do elástico onde tá os alfinetes, ó. Eu não vou tirar o alfinete, vou costurar por cima do alfinete, tá bom? Não precisa ter medo. Segura o pano bem firme. Aqui, quer ver? Ó lá. Segura firme aí, aqui e nessa parte aqui, ó. Tá? Que vai auxiliar ele passar por cima do elástico sem causar problemas. Por quê? Quando chegar pertinho do alfinete, você dá uma leve puxadinha, bem leve mesmo. Porque ele ajuda a passar, porque aqui vai ter o elástico e vai ter o alfinete. E isso vai pesar um pouquinho aqui no pé da máquina para ela passar, para ela puxar. Então, você ajuda ela a puxar. Tá vendo, ó? Ficou perfeita a costura. Ficou perfeito, gente. Então, vamos lá, terminando essa outra parte do losango. Esse losango, esse corte que ele vem reto e depois ele, tá? Ele muda o desenho. Então, agora eu vou para o biquinho aqui da parte frontal de cima da máscara. Eu gosto de dar um retrocesso quando chega nesse cantinho aqui. Porque quando eu lavo quando eu finalizar, eu vou ter que cortar bem na beiradinha, tá? Porque é um biquinho bem fininho, todo mundo já sabe disso.
E se ficar muito tecido, ele não vai dar aquele caimento que fica bem alinhadinho, tá? E ele pode ficar tipo muito cheio, um murunduzinho, um carocinho. Então você vai ter que cortar bem rente, tá? Então o que acontece? Se você corta bem rente, quando lavar, pode ser que ela venha descosturar. Então o que eu faço? Chegou no final, nesse topo aqui, tá? Da pontinha, eu dou um retrocesso. O que é um retrocesso? Você rebate novamente a costura, tá? A máquina volta costurando, aí ela volta costurando de novo. Então, seria 2, 3 costuras, uma em cima da outra. E aqui eu viro o tecido e eu dou outro retrocesso. Gente, eu que faço isso. Não pode ser que tenha alguém mais que faça, mas eu não vi ninguém fazendo. Porque eu não sou costureira profissional de jeito nenhum. Eu me viro, faço algumas coisas em casa, sempre fiz, tá? E como eu tô falando, eu não sei muito bem cortar essa parte aí e eu tenho medo dela. Não é que eu não saiba, mas de repente tem uma maneira para que preserve mais essa costura que eu ainda não sei. Então, como que eu faço? Eu faço esse retrocesso, que ela vai fixar, ó. Aqui é o outro biquinho desse aqui, ó. Então, quando ele se encontra, tanto no da direita quanto na esquerda, eu vou e volto a máquina para reforçar essa costura. Para não acontecer, como eu disse para você, de descosturar. Porque, gente, queira ou não queira fazer uma máscara, eu não vou falar que é fácil. É fácil para quem faz todos os dias, tá? Então, ele tem muita habilidade. Mas, por exemplo, essa máscara que eu estou fazendo, eu comprei um vestido social, então eu preciso colocar uma máscara, né, de um sobretom. Ele é um outro azul, um azul clarinho também, muito bonito, mas eu não encontrei nada parecido e eu achei até melhor ficar esse azul aqui, porque acabou ficando meio que um tom sobre tom e eu gostei. Bom, vou experimentar o vestido com ela depois pra ver, né? O costume é tanto, ó, que às vezes até no canto do losango, essa outra parte aqui, eu acabei dando um retrocesso, porque eu fico com medo dela descosturar e eu acho que fica mais seguro. E eu não sou muito fã de ficar arrumando a peça depois, que já aconteceu até de, na hora de virar, ela acabar descosturando, porque o corte ficou muito na pontinha. Ó, tá vendo? Quando chegou o alfinete, ó o outro alfinete. Ó, eu firmo o tecido e dou uma leve puxada, bem sutil, pra que ela não fique parada aqui e daí o ponto vai ficar diferente dos outros e pode acontecer também um pequeno dano aí na peça, ou ela ficar mal costurada. Aqui eu já estou quase terminando, tá? Aqui eu vou chegar, ó, no fim, onde eu coloquei o F, ó. Acontece, já aconteceu. Eu tô empolgada, passo costurando, vou direto. Aí tem que descosturar. E tá aí uma coisa que eu não gosto, é descosturar. Pra quem não gosta, a melhor coisa... Chegou no final, eu faço um retrocesso aqui também, tá? Porque isso vai evitar da peça ficar descosturando. Quem não gosta de ficar... Vou falar a verdade, eu detesto ter que arrumar. Eu gosto de fazer direto, já sou um pouco ansiosa. Então, pra quem não gosta de ficar consertando, o ideal é isso, é alfinetar, é marcar, tá? Então, isso faz com que o seu serviço fique certo, tá bom? Então, antes aqui, ó, de desvirar, você tem que cortar essas... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Você vai ter que cortar essas sobras aqui, ó. A cor da linha ficou bem parecida, ó. Quase não dá nem pra mim mostrar pra vocês. E aí, essa sobra aqui eu vou cortar, tá? Pra mim desvirar. Se eu já cortar ela na hora de costurar,
o pezinho da máquina, ele não vai ter esse apoio aqui, tá? Aí a sua máquina começa a dançar pra lá e pra cá, a costura fica torta, é horrível. Então, sempre tem que deixar esse 1,5 aqui, ó. 2 centímetros fica muito grande. 1,5 é o suficiente, tá? Mas, você tá costurando pela primeira vez, quer deixar 2 centímetros pra ter segurança. Tudo bem, tranquilo, tá bom? Agora aqui eu vou recortar. Vou só começar a recortar aqui pra vocês verem. Então, o ideal é você começar da parte do losango. Esse aqui que eu falo é o losango, que eu já mostrei pra vocês, ó. Perto do início, aqui onde eu comecei a costura, daí você começa aqui. Então, eu vou deixar... Procura sempre aqui, ó, cortou, corta direto, ó. Olha lá. Ó, como ficou bonitinho, ó. Tá vendo? Ficou só esse pedacinho aqui, depois da costura. Eu não sei se tá vendo certinho. Ó, sem o corte, a diferença. Tá vendo o tanto de tecido? Porque na hora que se você virar a máscara sem fazer isso, ela não vai ter caimento, tá? Quando você passar, vai ficar aqueles vincos largos aqui, ó, tá? Eu vou terminar de cortar e já mostro pra vocês. Aqui, pessoal, antes de cortar, você tem que conferir se o elástico ficou passando essas pontinhas aqui, ó, tá? Ó, confere certinho se ele não escapou pra dentro, porque senão você vai cortar e daí vai ser um problema para aproveitar essa máscara. Então, olhou, ele tá aqui, você pode cortar, senão você vai ter que recolocar ele aqui. Bom, gente, recortei tudo, ó. Aqui as sobras, ó, da costura, tá? Isso aqui não pode ficar, então você recorta, ficou assim. E agora eu vou desvirar aqui pra vocês verem, tá? Pode deixar, olha, eu deixei 2 dedos, tá? Pra desvirar. Será que vai dar? Dá um pouquinho de trabalho, mas é que se você deixar... Porque você vai ter que fazer uma costura por fora depois pra fechar esse espaço. Se você deixar um espaço muito grande, aí o acabamento não vai ficar legal. Olha, virou facinho, ó. Tá vendo? Olha lá, ó, como que fica, tá? Pra quem tá fazendo a primeira vez, nossa, o que é isso, né? Fica meio estranho, mas aí você vai ajeitando, tá? Puxa aqui, ó, os biquinhos da sua máscara, essas que são essas pontinhas aqui, que vai ser aquela parte que vai ficar sobre o nariz, tá? Gente, o ventilador tá ligado. Talvez vocês vão ouvir algum barulhinho aí. E aí, depois aqui vai ser automático, ó. Ela praticamente, ela vai, tá? Ó, você puxa, ela já vai. Você vai vincar aqui, ó, com a própria unha. Você já pode vincar. Mas nós temos que passar, se você... O ideal é passar, tá, gente? Esse tecido, como eu falei, você consegue fazer isso até com a mão mesmo. Olha como que fica bem certinho. É um tecido ótimo para costurar. Mas, se você for fazer com a sua mão, passando a unha mesmo, também é uma maneira de fazer, tá? Depois tira os fiozinhos. Olha só. Depois de costurada, ela vai ficar assim. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou passar a ferro, pra ficar isso aqui bem unido e bem fininho, tá? Não ficar assim, ele tá fofinho, né, ó. Então, você passa tudinho a volta, passa bem, tá? E depois você vai fazer a dobra da sua máscara, que eu vou ensinar depois que eu passar, pra não ficar difícil. Bom, gente... Aqui eu já passei a máscara, tá? Ó como que ela fica bem
fininha. Olha lá, tá? Então, depois que você passou ela nessa extensão aqui, ó, você passou ela bem passadinha. Aqui, ó, parece até que já foi costurado, ó. Tá vendo como ela passa bem? Tá? Então, eu só fiz uma dobrinha aqui, acompanhando aqui, ó, e passei ela. Se você tiver com dificuldade, você faz uma dobrinha fininha e coloca o bico do ferro aqui. Deixa eu mostrar. Coloca assim, tá? E você passa, olha lá, ó. E depois você vira e passa o outro, a outra dobrinha. Então, pra finalizar, você passou ela inteira aqui, tá? Depois, você vai virar pro lado que você quer, que eu quero que esse lado aqui fique pra fora. Porque aqui, eu vejo, são detalhes, tá, gente? Aqui essa costurinha, tá? E assim, ó, você não vê nada. Aqui você vê como se fosse o avesso, né? Então, eu escolhi esse lado. Então, eu vou dobrar pra cá, ó, tá? Eu vou fazer um envelope. Eu dobro ele pra cá. Eu deixei aqui, ó, do cantinho do elástico pra cá. Vou colocar essa fita, tá? 1,5 mais 2 milímetros, ó, tá? Foi o que eu deixei aqui. Esse espacinho aqui até aqui tem 2,5 milímetros mais, tem 1,5 mais 2 milímetros. Então, você pode contar 1, 6, 7, tá? No 7º risquinho aqui entre esses pequenininhos aqui, ó. Então, feito isso, você tirou essa medida, você pode passar aqui. Dobrou, tá? Aqui, ó. Dobra até o elástico. Ó lá. Aí, passou. Certo? Você vai abrir e passa o outro lado. Pode passar à vontade. Deixa aqui também 1 milímetro, 1,5. Tem que deixar um pouquinho mais, tá, gente? 1,5, porque senão ela vai ficar apertada. Então, conta 1,5 na régua ou na sua fita métrica e conta mais 2 risquinhos daquele pequenininho lá. E aí, você passa novamente, bem passadinho, para não te dar trabalho na hora de fazer a finalização da costura, tá? Aí, você percebe, ó, que ela fica que nem um envelope, tá vendo? Para não dar trabalho, você costura... Desculpa. Para não dar trabalho, você passa abre, aí marca aqui e passa o outro, tá? Depois você fechou aqui, tá vendo, ó? Ela vai ficar igual um envelope, ó. Ou pra lá, ou pra cá, ó. Tá? Daí, vamos abrir novamente. Eu vou passar essa parte de baixo primeiro. Então, o que eu vou fazer? A marcação dela é aqui, ó. No finalzinho, ó, perto do finalzinho, você deixa só uma sobrinha aqui, tá? Daí você vem, coloca aqui. Se tiver dificuldade para segurar, é só colocar o alfinete. Então, você vem, passa novamente, tá? Mesma coisa o outro lado. Você já tem aquela primeira dobra, então você puxa aqui. Daí você vai, qual que é a medida? A mesma coisa. A pontinha tem que estar quase chegando aqui no final, tá? Ó, quase chegando. Essa aqui você não precisa se preocupar. Aí vem aqui, tá? Passa, certo? Feito isso, você vai puxar todas as dobras, como se fosse um envelope, ó. Ela vai ficar assim, ó, tá? Tem outros tipos de máscara, eu gosto desse tipo aqui. Como que acontece isso aqui? Eu vou passar a costura aqui, tá? Vou passar a costura daqui até aqui, certo? Desse pontinho a esse pontinho. A marcação é essa finalização aqui, ó, bem aqui na pontinha, ó. Se de repente você passar a costura aqui, ó, e por algum motivo
pode ser da circunferência o formato do seu rosto e ele ficar apertado, então você pode descosturar e passar mais pra cá, tá? Por exemplo, aumentar mais 1 centímetro, daqui pra cá dá mais ou menos 1 centímetro e você passa a costura reta aqui, ó, tá? Bem aqui. Mas antes disso, você não pode esquecer de fechar essa parte aqui. Como que faz isso? Passa uma costura na pontinha, tá? Daqui a aqui. Aqui está a abertura e daí você vai passar na sua máquina de costura aqui a costura bem na pontinha aqui, ó. Vou passar para vocês verem. É bem simples. Ela já está dobrada. Você vai passar a costura. Não importa o lado, porque ela vai ficar para dentro dessa parte aqui. Mas é bom dar um retrocesso, né? Pra não ficar aquele negócio de você lava uma vez e a máscara já começa a soltar linha aqui, linha de um lado, linha do outro. Quanto mais você conseguir na pontinha, é melhor. Gente, esse passo passou direto. Eu não sei se eu vou conseguir dar um retrocesso. Eu vou virar ela e vou dar mais e costurar de novo um pouquinho, porque isso. Eu devia ter colocado alguma coisa aqui que ela tá. Isso, agora melhorou. Essa máscara que eu tô ensinando, eu tô passando o passo a passo. Eu não sei se vai ficar alguma dúvida, mas assim, muitas dúvidas que eu tive, foi muito complicado. Eu tinha que estar voltando o vídeo e voltava para tentar entender. E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Então, aqui, ó, fechei, tá? Lá na pontinha. Gente, quando você comprar o tecido, procura na mesma loja que você tiver, já pergunta se tem a linha para aquele tecido, porque olha, esse tecido ficou bem semelhante. Aqui, ó, eu até tive uma diferença na costura, daqui pra cá, tá vendo? Mas ela não fica tão aparente ou não fica feia porque a linha, ela tá bem no tom do tecido. E se você comprar o tecido em uma loja que não vende linha, as lojas do interior, elas sempre já vendem o elástico, a linha, vende o tecido, tudo no mesmo lugar. Mas se você comprar uma loja que não tem, quando você for comprar a linha, tá? Se for você mesmo que for fazer, você leva um pedacinho do tecido para comparar, ou você vai ter que levar um pedacinho do tecido, ou leva o próprio tecido mesmo, se você não quiser cortar, para não dar diferença de cor. Porque esse negócio do olhômetro engana muito a gente, tá? Eu já fiz isso e não é legal. Então, aqui já fechou, vou mostrar mais uma vez, porque isso aqui me confundiu bastante. Então, aqui eu já tinha passado a costura, né? Ó, do outro lado, fiz um envelopinho mais uma vez, olha que bonitinho. E daí você abre pra cá, tá? A medida, de novo, é lá no finalzinho, ó, bem na pontinha que você vai colocar aqui, ó, quase 1 milímetro só. E a outra parte também, daí ele vai ficar assim, com esse formato, com esse desenho. Eu acho que deu pra entender bem, tá? E é lógico que aí você vê, ó, ele acaba soltando aqui. Não tem jeito, coloca um alfinete, porque senão vai tirar trabalho. Aí você segura de um lado, escapa do outro e é um problema. Então aqui, ó, eu vou alfinetar essa parte, tá? Pra não ter trabalho na hora de pregar, de finalizar essa costura. Aqui a máscara está pronta, tá, gente? Aí aqui, como eu já expliquei, ó, vai por esse biquinho aqui, você coloca quase lá na pontinha, ó. E daí você vai
Às vezes um vai dar a diferença, o meu deu uma diferencinha, ó. Um tá chegando mais pertinho do que o outro, mas é coisa mínima. Mas acontece, mesmo a gente alfinetando tudo certinho, ainda pode acontecer algumas diferencinhas de milímetros aí, tá? Olha só, agora ela já ficou presa, ó como ficou mais fácil. E como aqui já é um pouquinho, às vezes, mais dura, a máquina dá uma patinada, o pezinho dela, né? Eu vou colocar mais alfinete aqui, porque pra fazer essa costura bem o menor possível. Porque eu já falei pra vocês, eu não sou costureira profissional. Já fiz cursinho básico, enfim. Mas é aquela história, só costura pra casa, algum conserto, coisas simples. Então, e a gente não é igual quem costura sempre, tá? Esse alfinete aqui tá muito ruim. Não quero estragar o tecido. E eu tinha mais desse alfinete, esse é bom. Mas eu acabei perdendo muitos alfinetes. Então, aqui eu vou passar na máquina. Aonde que vai costurar? Dessa pontinha até essa pontinha. Vai assentar ela aqui, ó. E vai costurar. A minha eu vou colocar bem no comecinho dessa ponta aqui, ó, bem na beiradinha mesmo, porque eu não gosto dela muito apertada. Quanto mais pra dentro você jogar a costura, mais apertada ela vai ficar. E quanto mais pra fora aqui a costura, mais folgadinho vai ficar. Mas normalmente a medida é essa, tá? É nesse ponto mesmo aqui. Mas já aconteceu de eu colocar, tipo, alguns milímetros pra dentro e eu já não gostar. Aqui eu faço um retrocesso, não é muito legal, mas... Ó, já passei direto, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque também essa parte é uma parte que acaba... da máscara que você acaba movimentando muito. Você acaba dando uma puxadinha, você abre ela, né? Deixa eu pegar uma que eu tenho aqui. Ó, você acaba abrindo ela pra colocar, tá? E daí, sempre acaba dando uma puxada, né? Então, tem que estar tudo muito bem. Ó, fiz o retrocesso. Ainda bem que esse ponto não deu nenhum probleminha aqui atrás. Já estou terminando. Não puxe a linha, tá, gente? Nunca puxe a linha. Corte ela, é mais seguro. Às vezes a tesoura está longe, algo assim, e a gente acaba puxando. E daí a costura, ela acaba puxando, pode quebrar algum. Se o retrocesso falhou, a hora que você puxar a linha, for quebrar ela na mão, vai puxar algum ponto do meio e vai quebrar esse ponto. Aquele monte de linha aqui embaixo, aí é horrível, a gente tem que descosturar e fazer de novo, porque fica feio. Bom, é isso, aqui. Então, pra finalizar aqui, você passa e depois faz a costura aqui e aqui, ó, tá vendo? E daí você vai tirar os alfinetes que te ajudaram muito e olha aqui a sua máscara. Tá? Agora você vai fazer aquele pequeno acabamento aqui. Passa uma costura aqui, ó. Que é muito simples. Você vai passar só bem devagar aqui na pontinha. Esse vídeo vai ficar um pouco grande por conta dos detalhes. Essa parte aqui é bem tranquila de fazer, você vai mostrar ela bem na pontinha, mas como já está
passado, fixado. Olha, ficou retinha a costura, ó. Ficou muito bem feitinha. E daí a gente vai vir aqui, ó. Tá vendo? De novo, na parte de baixo. Já fizemos a parte de cima. Olha como ela fica, né? Bem fininha. Eu não quero que a agulha, que a linha saia da agulha. Se tiver só um pedacinho aqui, a hora que eu movimentar a agulha aqui, ó, aí já vai sair, porque a agulha sobe e a linha é pouca. Então, eu gosto sempre já de deixar pelo menos uns 4 dedos de linha, pra não acontecer isso. Então, ela ficou assim, ó. Tá? Eu acredito que eu passei bastante detalhe e se não foi o suficiente, ficou alguma dúvida, tá bom? Pode perguntar. Ó lá, aqui, olha só. Pra quem usa óculos, essa máscara é o ideal. Eu adorei a minha máscara, gostei dessa cor, tô muito feliz com esse resultado. E eu espero que eu tenha ajudado a vocês, tirado algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu volto com outro vídeo para você, tá bom? Tchau!